Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao terceiro vídeo do canal sobre o caso da Ingrid Sol Bueno e do Guilherme Alves Costa, ele que assassinou ela no dia 22 de fevereiro de 2001 em Piratuba, São Paulo, dentro do seu próprio quarto, e escreveu um livro intitulado Meu Dicionário. A gente já fez análise sobre o caso, é a parte 1. A parte 2 é uma análise sobre o que o Guilherme escreveu, sobre o livro dele, e agora a gente vai para a parte 3, onde supostamente Guilherme indicou o nome de algumas pessoas que já estavam sendo investigadas dentro do caso Discord e que teriam incentivado, ajudado ele a planejar o assassinato de Ingrid. Isso segundo o Guilherme. Mas o fato é que essa delação do Guilherme, ele tomou o rumo de uma investigação completamente independente. E querendo ou não, levou a 4 nomes de fato dessas pessoas. E os crimes por trás que eles estavam cometendo dentro da internet são extremamente graves e a gente vai ver nesse vídeo. Peço já para você deixar o seu like aqui no vídeo, isso não te custa nada, ajuda o vídeo chegar a mais pessoas e o canal ir crescendo aos poucos e acaba incentivando ainda mais o meu trabalho. O que Guilherme apresentou foram 4 nomes de possíveis envolvidos no planejamento da morte de Ingrid. Mas antes da gente entender quem são essas pessoas, a gente precisa entender o cenário que envolve tudo isso. No ano de 2023, a Polícia Civil do Estado de São Paulo iniciou uma operação que foi intitulada de Operação Dark Room. E havia aí o conjunto entre Polícia Federal, Polícia Civis de vários estados, e foi deflagrada contra grupos criminosos que acabavam utilizando servidores fechados, como por exemplo o Discord, para o cometimento de crimes. O foco das autoridades era combater graves abusos, violência digital e chantagens contra vulneráveis. As primeiras denúncias mostravam algo muito maior do que simples grupos de adolescentes. Segundo os investigadores, havia verdadeiras comunidades criminosas utilizando o Discord para localizar crianças. O delegado Fábio Pinheiro Lopes chegou a afirmar que o grupo não poderia ser tratado como um grupo de jovens fazendo brincadeiras de internet. Segundo ele, tratava-se de criminosos organizados, extremamente violentos, movidos por sadismo e misoginia. A internet é um campo que você pode encontrar de tudo um pouco, isso é fato. Mas a gente já viu aqui no massacre de Suzano, por exemplo, como que discursos, pensamentos de ódio, pensamentos extremistas acabam sendo incentivados e motivados por terceiros utilizando redes sociais, utilizando a internet. A gente tem aí o Discord, por exemplo, que tem as salas de bate-papo, você pode entrar, conversar e ali dentro pode ocorrer muitas coisas. Tanto que recentemente no meu Instagram tem tido uma enxurrada de notícias de criminosos sádicos em que faziam lives com animais, maltratando, cometendo tortura, matando esses animais, gravando e transmitindo através do Discord. As pessoas pagavam para esses criminosos fazerem coisas com esses animais. Isso estava ocorrendo agora, gente, 2026. E existem as bolhas extremistas, que ocorrem aonde? Precisa-se ocorrer essas bolhas para elas existirem, elas existem, elas sempre vão ocorrer no anonimato e dentro da internet. Por exemplo, Guilherme mesmo já falou que ele acessava esse tipo de comunidade em coisas de Deep Web. Dentro do massacre de Suzano, que tem vídeo aqui no canal, a gente viu como que uma coisa está intrínseca à outra. E aqui novamente esse advento da internet, essas coisas violentas estão intrínsecas, estão enraizadas, atrelado ao outro numa rede criminosa. O método era sempre parecido. Eles identificavam adolescentes, principalmente meninas entre 13 e 16 anos. Criavam uma relação de confiança. Depois vinham os pedidos de fotos íntimas. Quando conseguiam esse material, começava o verdadeiro terror. As vítimas eram então chantageadas. Caso se recusassem a obedecer, as imagens seriam divulgadas para familiares e amigos. A partir daí, eram obrigadas a produzir novos vídeos. Algumas recebiam ordens para se automutilar. Outras eram coagidas a viajar para encontrar integrantes do grupo. Pelo menos 2 adolescentes relataram estupro.
presenciais. Essas violências eram filmadas e compartilhadas dentro dos servidores privados do Discord. Só que se você acha que esse grupo criminoso basicamente só cometia crimes sexuais, não para por aí, porque eles vão muito além. E incluía crimes como, por exemplo, racismo, apologia ao nazismo, misoginia, incentivo ao suicídio, zoofilia, maus tratos contra animais. E segundo as investigações da Polícia Civil, isso não eram crimes, práticas isoladas, mas era tudo coordenado através de uma rede criminosa organizada. Entre as pessoas que foram presas, eu vou trazer algumas aqui para a gente falar sobre elas. O primeiro seria Gabriel Barreto Vilares. Na internet ele era conhecido pelo nickname Lau ou Eiruca. Ele foi preso em 23 de junho de 2023. Segundo a Polícia Civil, Gabriel era um dos integrantes ativos da rede criminosa. Ele foi indiciado, entre outros crimes, por estupro de vulnerável, em razão das investigações envolvendo adolescentes aliciados pela internet. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, DPE. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento talvez seja um dos investigados com maior número de acusações. Conhecido como DPE, permaneceu foragido até se apresentar acompanhado de advogado. Segundo a investigação, ele responderia por associação criminosa, estupro de vulnerável, maus tratos contra animais. Aqui com Carlos, ele convenceu uma menina de apenas 13 anos a sair da sua casa em Santa Catarina e viajar até São Paulo, onde essa menina então passaria a viver com ele. Ao chegar, relatou ter sido mantida sob controle e violentada por integrantes do grupo, segundo os autos da investigação divulgadas pela imprensa. William Maza dos Santos também foi preso em junho de 2023. Segundo o inquérito policial, William foi indiciado por associação criminosa, ameaça, abuso sexual contra uma ex-companheira. Além disso, seu nome apareceu em reportagens devido a ameaças dirigidas a terceiros antes mesmo da Operação Dark Room, o que ampliou a atenção sobre sua atuação dentro das comunidades investigadas. Vitor Hugo Souza Rocha, verdadeiro Hugo. Vitor Hugo Souza Rocha foi preso em Bauru. Durante as buscas em sua residência, investigadores localizaram arquivos que chamaram a atenção da polícia. Entre eles, um diretório identificado como backup das vagabundas estupradas, contendo material relacionado às vítimas investigadas, conforme divulgado pela investigação. Você sabe por que você está aqui? Sim. O que você fez? Diz? Aquelas imagens todas estavam aonde? Onde é que elas estavam? Não é? Seu silêncio também é uma resposta, tá bom? Tá legal? É isso aí. Eles já abriram tudo no meu computador, tudo, falaram, passa assim, e eu deitado no chão sem roupa, algemado. Aí, falaram, ou fala aí, ou a gente atira em você. Aqui o senhor viu a reputação aqui do delegado, o senhor tem uma série de elementos aqui que aparentemente o senhor armazenava e divulgava pornografia com criança e adolescente. Aqueles vídeos, eles são de criança e adolescente? Perfeito. O senhor acessava esse Discord aqui e conversava com essas outras pessoas aqui, o Gabriel Barreto Vilares, os outros aqui, Carlos Eduardo Custódio. O senhor conhece outras pessoas? O William Maza dos Santos? Eu não quero comentar sobre isso. Que perfeito. Perfeito. O senhor é estudante de Direito? Sim, faço Direito na IT, estou no quarto ano. Você, por acaso, oferecia risco a alguém? Naquele momento lá, assim, naquele momento lá, Pedro Ricardo Conceição da Rocha, King, tornou-se conhecido publicamente ao ser identificado como o principal criador e líder de comunidades criminosas no aplicativo Discord. Ele foi um dos alvos centrais na Operação Dark Room. O histórico do seu envolvimento e a resposta do judiciário brasileiro reúnem os seguintes fatos principais. Pedro gerenciava e editava as regras de pelo menos 3 servidores fechados na plataforma de comunicação. Nessas comunidades eram abertamente toleradas práticas de cyberbullying, discursos de ódio e distribuição de conteúdos ilícitos. Você criou esse grupo? Por que você tava no Discord? O que você tava fazendo no Discord? O que você fazia, Pedro?
Coisas? Que são coisas? Coisas, mas eu não aliciava ninguém não, deixando claro. O que você fazia? Eu posso falar? Pode falar, Pedro. O que você fazia? Coisas? O que são as coisas que você fazia? Não sei, xingava um povo. Não foi isso que os vídeos da investigação mostram, né? Pedofilia, automutilação. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas foi você que criou esse grupo, você que fez toda essa operação, não? Você tem fetiche com criança? Não. Você é um... Não, meu Deus, cruzes. Você cometia estupro, então? Nope. Então por que foi encontrado nos arquivos esse material, Pedro Ricardo? Tem algum arquivo que mostre eu estuprando uma criança? Quem diz isso é a Polícia Civil. Não, mas armazenar pornografia infantil é crime, você sabia disso? Eu não tenho pornografia infantil no computador. O que vocês faziam lá então? Fala. Coisas. Que são as coisas que você fazia? Você tá sendo preso. Então, existia, tipo, como é que eu posso explicar? Vários grupos. E o grupo, assim, que tem mais indício dessas coisas, assim, não é meu, sabe? Eu só tô sendo preso porque eu meio que tô envolvido nisso. Mas então quem é o líder? Se não é você, quem é o líder? Não é só um grupo, são vários grupos, assim. Você acha normal vocês ficarem na internet fazendo isso? Não, eu não fiz nada do que vocês acham que eu fiz. O que você fez então? Xinguei pessoas. O que é xingar pessoas? Calma que eu não fui racista nem nazista, mas xinguei, sabe? Tipo, pessoas, homens, garotas. Você induzia crianças a se automutilarem? Nope. Você programou esse grupo do Discord, é isso que tá na investigação, que você seria programador. Não. Ô Pedro Ricardo, você tá sendo preso por vários crimes. Como é que você consegue debochar dessa situação ainda? Eu não tô debochando. Você estava escondido na casa da sua avó por quê? Eu não tava escondido na casa da minha avó, eu moro na casa da minha avó. Você é uma vergonha pra família, Pedro Ricardo? Profissionalismo, gente! Diferente de um participante comum, Pedro utilizava o ambiente para lucrar. Ele comercializava o acesso a salas exclusivas e vendia os registros em vídeo dos abusos cometidos contra as jovens. Ele tinha 19 anos quando foi localizado por policiais civis na Delegacia da Criança e Adolescente em julho de 2023. Os agentes o prenderam na casa da sua avó, situada no município de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Durante a busca, computadores e celulares foram apreendidos. A análise da perícia conectou diretamente os endereços de IP de sua residência com a conta administradora King, quebrando o anonimato digital que ele utilizava e revelando o armazenamento de mídias que serviam de prova material. Pedro Rocha foi condenado a 24 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Foi somente após a prisão dessas pessoas que Guilherme veio prestar um novo depoimento. Nesse relato, ele afirmou que Gabriel Barreto, Carlos Eduardo, William Maza e Vitor Hugo teriam participado do planejamento do assassinato de Ingrid Bueno. Essa declaração levou a novas diligências para verificar a informação, mas até o momento das informações públicas disponíveis, ela não resultou em condenações desses 4 pelo homicídio da Ingrid. Independentemente da veracidade da versão apresentada por Guilherme sobre o caso Ingrid Sol Bueno, uma coisa é incontestável: os 4 nomes citados por ele já figuravam entre os principais investigados de uma rede criminosa responsável por aliciar, violentar e explorar crianças e adolescentes pela internet. O caso Discord revelou como plataformas digitais podem ser utilizadas para a prática de crimes graves, como comunidades fechadas podem funcionar como ambientes de manipulação, abuso e violência organizada. A conexão mencionada por Guilherme permanece um tema de interesse investigativo, mas deve ser distinguida dos crimes pelos quais esses indivíduos efetivamente responderam perante a justiça. Guilherme tinha contato com essas pessoas? A gente não sabe. Pelas informações que se tem públicas, aparentemente essas pessoas que estão presas não têm uma ligação direta com o planejamento do assassinato de Ingrid. Por que será então que Guilherme fez essa delação? Talvez no intuito de diminuir a sua pena, ou tentar diminuir a sua pena, imputando em outro criminoso parte da culpa pelos seus atos, para então ele sair da prisão de uma forma mais rápida. Ressalvo aqui que isso é apenas uma hipótese. Criminosos normalmente estão envoltos em uma cadeia de crimes muito maiores. Caso do massacre de Suzano. E esse, por exemplo, existia a ligação entre outras pessoas que também cometiam crimes de natureza extremista, de discurso de ódio, que envolve racismo, misoginia, homofobia, dentre outros. E você, o que acha dessa delação do Guilherme? Já sabia que ele veio até a justiça para delatar esses nomes que estão envolvidos no caso Discord? Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo e em breve a parte 4 do caso Ingrid Sol Bueno. Um abraço.